Olá pessoal, olá família, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje, quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025, né? Hoje é véspera de Natal, por isso que eu estou aqui com o chapeuzinho do Papai Noel, celebrando também esse momento, mas o tema aqui é sério e importante, né? Feito especialmente para vocês familiares que têm um ente querido que está saindo de uma clínica, concluiu o tratamento agora há pouco, ou você que tem um ente querido que apresenta, né, essas dificuldades dentro do desenvolvimento, né, do transtorno por uso de drogas, e aí, né, passa essa data, vocês ficam desesperados, porque sempre vai ter aquele encontro com familiares, amigos, né, distante, confraternização da família, né, bebidas e excessos, e aí vocês já entram naquele looping de tristeza, desespero, né, amargura, porque já fica pensando, nossa, vai ser mais um ano, né, daquele jeito. Então, pessoal, essas dicas aqui sobre prevenção, manejo de risco, vai para você, família, né, que apresenta, que tem algum ente querido que sofre com o transtorno por uso de drogas, dependência química, alcoolismo, né, e para você também que conhece, às vezes, alguém, né, manda esse vídeo para as pessoas, façam com que essas informações cheguem até a quem precise. Tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer vocês, né, pela companhia, tá? Esse vídeo vai ser lançado no dia 24, eu sei que muitas pessoas vão estar ali confraternizando com seus familiares, né? Mas quando vocês virem esse vídeo, recebam meu beijo no coração, né, meu Feliz Natal para todas as famílias, pessoal da Estrela da Manhã, as famílias que nos acompanham, sintam-se acolhidas por nós, da equipe toda, eu, Júnior Buranello e Karina. E acima de tudo eu gostaria também de agradecer, né, porque hoje, dia 24, é aniversário da minha esposa. Um beijo no seu coração, meu amor, te amo muito. Muito obrigado pela sua vida, porque a sua vida, né, reluz sobre a minha, fortalece cada dia a minha recuperação. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe, te dando muita saúde, muita paz no coração, né? Tamo junto sempre. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, dentro desse tema, é importante a gente trabalhar aqui, né? Porque são situações que muitas das vezes a própria família não consegue entender a dimensão de tudo isso. Entendam uma coisa importante, pessoal, a recuperação, ela não acontece num único dia, numa única situação. A recuperação, ela acontece num todo, ela é contínua, ela é duradoura, né? ela é progressiva. Da mesma forma que nós tratamos que a dependência química é um transtorno progressivo, né, desencadeado por N fatores, a recuperação também, ela é progressiva e ela não acontece num único dia, numa única situação. Ou seja, hoje, esse dia especial de Natal, você não pode jogar tudo a perder, por conta, é uma festa, vai estar todo mundo lá, confraternização, é champanhe estourando, né, é o peru de Natal, e aí os amigos, os parentes que vieram distante, eu não vou celebrar com eles, mas meu filho, e depois do resto do ano? Você vai passar internado dentro de uma clínica, tentando catar os caquinhos daquele dia, que começou naquele dia de Natal, enquanto as pessoas continuaram a vida dela, você estendeu aquela pernoite em outros, foi para bares, botecos, né, conveniências, posto de gasolina, porta de biqueira, né, e assim, entende? Então nós temos algo que é muito mais importante, que é a recuperação, que é a vida como um todo. Então o final de ano é um período crítico para as famílias de dependentes químicos, devido ao aumento do consumo de álcool e drogas, a alta carga emocional, as expectativas, né, como eu falei, a união familiar, a celebração em si. As pessoas, elas ficam eufóricas por si, só pela data, né? Então imagina o dependente químico, essa euforia, essa carga emocional, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. As pessoas acabam tendo esse desenvolvimento, né? Até falei num outro vídeo umas semanas atrás, algumas pessoas, elas carregam essa dor, né, a tristeza, a perda de um familiar, e essas datas podem ser um acúmulo dessas emoções e ser prejudicial para o momento dessa pessoa. É aí movido ao quê? A ter álcool envolvido nas festas, a pessoa pode ter ali um potencial negativo para exercer a função de uso. Então, muito cuidado, pessoal. Aqui estão alguns temas essenciais para que nós possamos levar em consideração para essa data, né, focando sempre na prevenção, em proteção emocional, né, e imposição de limites. Bom,
É importante você familiar, você família, né, que tem algum ente querido que tem problema com as drogas, entender essa dinâmica de mudança. Pessoal, não dá mais para você, né, ficar o ano inteiro lamentando por aquilo que você não desenvolveu numa data. Né? Por exemplo, eu lembro e recordo perfeitamente o movimento que meus pais fizeram. Quando eu fiquei internado e eu saí da clínica, todas as vezes que eu tinha uma situação de ir para casa dos meus pais, porque eu continuei trabalhando na clínica, e eu, como nós estamos falando dessa data especial, a minha família, ela entendeu a dinâmica de recuperação, ela se envolveu nesse processo e ela evitou bebidas alcoólicas. Meu pai tinha uma adega lá na casa dele, ele tirou todas as bebidas que pudessem potencializar uma possível caída e colocar o Júnior em risco de novo, porque quem vai pagar o preço não é só esse ente querido que vai voltar a beber e usar droga. Você, familiar, também vai pagar o preço dos prejuízos, não só o financeiro, mas o emocional, né, das perdas que essa pessoa vai acarretar a você de novo, se ele voltar a beber e usar drogas. Então não custa você preservar o ambiente de recuperação. Evite, né, dentro desse contexto, o uso de drogas e álcool. Né? Não coloque álcool nas suas festas. Evite. Mas tem aqueles parentes que não entendem. Evite. Evite. Porque temos algo muito mais importante hoje, que é a busca pela sobriedade, né? Eu até falar, mas tem aquele pessoal que vai vir distante. Então, assim, se eles vão vir para sua casa, diga para eles, pessoal, o fulano aqui está em recuperação, então esse ano nós vamos evitar as bebidas alcoólicas, tá bom? Se for um lugar que vocês, né, foram convidados para ir, evite, né? Eu lembro de ter Natal que eu passei com meu pai e com a minha mãe. Estava tudo certo, porque afinal de contas, esse contexto de mudança é muito mais importante para nós, porque depois as pessoas vão até te julgar e falar assim, mas vocês vão se isolar, ficaram caretas. Não, é só dizer assim, não, nós temos algo muito mais importante acontecendo, que é a recuperação desse meu ente querido, desse meu filho. Tá? A gestão da pressão social, estratégias para lidar com a insistência de terceiros em oferecer bebidas ao dependente químico. Sabe aquele tio chato que fala, você saiu da clínica, né? Vem beber com o tio, vou comemorar esse momento. Não entenda que a comemoração ela deve ser externada e acontecer de outras coisas. Né? Pratique os evites, porque eu tenho certeza, né, que esse processo eu posso garantir pela minha vida em recuperação, que é muito mais valioso do que simplesmente estourar uma champanhe e celebrar um dia só. O Natal, por isso que eu estou até com essa toquinha, que hoje eu entendo a dinâmica dessa recuperação. E gostaria de realmente externar isso para vocês. O envolvimento da família, a recuperação da presença das pessoas, o quão importante é estar presente, a participação com os meus filhos, a participação com a minha esposa, com os meus pais, com o meu sogro, com a minha sogra. Isso é muito mais importante do que simplesmente eu celebrar com uma taça de champanhe, com uma taça de vinho, com uma latinha de cerveja. É sobre isso. Entenda que esse movimento é o que realmente você tem que sentir a recuperação acontecendo, a celebração. E obviamente o seu cérebro aos poucos ele vai entendendo os verdadeiros gatilhos de recuperação, que vai dar prazer e satisfação em ver as pessoas, né, como que eu posso dizer assim, se identificando com a sua recuperação, o quão feliz elas vão ficar em ver a recuperação acontecendo em você, né? O reconhecimento, né, que você precisa ter em relação a gatilhos, identificar emoções intensas, alegria excessiva ou tristeza, a nostalgia, a euforia, né, essa busca por gratificação e recompensa, tudo isso você deve, de certa forma, fazer um manejo, né, estratégico para que você pratique os evites. Você, família, cuidado. Né? Cuidado, imponha dentro da codependência que muitas vezes as pessoas apresentam, aprenda a impor limites, né? O Homem Exigente ele explica de uma forma bem limpa e bem clara, estabelecer regras. Esse momento, por mais que seja uma data de festividade, entenda que algumas regras têm que ser firmes e bem claras e bem nítidas, né? Porém, obviamente, o amor contagia. Eu sempre falo isso.
Né? É muito importante vocês entenderem que o amor nesse momento é de extrema importância. Faça com que essa pessoa que ainda insiste, porque eu tenho pacientes que acabaram de sair da clínica e vivem insistindo para a família, deixa eu beber, eu só quero tomar uma cerveja. Para você que é um dependente químico, não adianta você tentar negociar, né, com essa busca de buscar um prazer, uma satisfação de uma substância que vai alterar a sua consciência, o seu humor e vai colocar você em risco e possivelmente você voltará a usar a outra substância. Então, famílias, exerça essa função. Né? Se ele ainda não entendeu, eu falo assim, olha, não, nós não vamos ser coniventes, né, e participar dessa situação. Se você quiser, a vida é sua, você já é adulto, né, mas aqui no nosso ambiente familiar, nós vamos preservar a sobriedade e a sobriedade em recuperação. Né? Vivam isso e façam com que as pessoas sintam esse momento de amor, né, de confraternização, que é o mais importante, a celebração da vida. Né? Desconstruindo a culpa e vergonha, entender que a dependência química, né, é um transtorno mental e não um defeito de caráter. Muitas pessoas atribuem isso, mas é porque ele é assim, ele não consegue mudar. Existe sim, né, e isso é tema de uma outra reunião, do outro tema que eu vou trabalhar isso mais pra frente com vocês, que existe dentro da neuroplasticidade reversa a possibilidade de transformação. Essa fala, mas todo mundo bebe, as pessoas, né, condicionando, contextualizando que toda a sociedade é assim, porque é isso que a sociedade quer, né, que você aceite essa condição de que esse momento, essas datas de festividades, precisa de bebida, e não sei da onde que isso veio, né, de que momento que foi implementado isso, mas há muito tempo atrás isso já é vendido, né, para as pessoas, que todos precisam para estar celebrando, estar embriagados, que isso é sinônimo de felicidade. Não, e felicidade não é sinônimo de embriaguez, embriaguez não é sinônimo de felicidade. Né? A embriaguez, ela vem através do amor que contagia. Né? Desse momento no qual as pessoas, dentro da fraternidade humana, né? Do sangue, né? Correndo pelas veias, né? De realmente a presença humana, o calor do amor, né? Envolve as pessoas. É sobre isso. Né? E isso ninguém fala, porque as pessoas fazem essa distorção. Então, assim, né? Família, tira essa culpa, né? Tira esse sentimento de vergonha, entendendo que esse transtorno, as pessoas, existe sim uma transformação. O ponto é que as pessoas, elas têm que estar dispostas a mudar e exercer essa função de mudança, entendendo as características desse transtorno, mas de todas as formas tentando atingir a transformação, gerenciando expectativas, trabalhando as frustrações de final de ano, né? Aquilo que a pessoa mentalizou em fazer. Muitos estavam internados, saíram da internação e já querem a vida plena acontecendo, recuperar o namoro que perdeu, né? Um celular novo no bolso, um carro novo. Não, calma, isso tudo pode acontecer, por isso que você não pode jogar tudo pro alto dentro de uma única data. Entenda que a recuperação, ela é contínua, duradoura e progressiva, e essas coisas, dentro das expectativas que não aconteceu ainda, calma, trabalhe a realidade versus expectativas e aos poucos deixe as coisas acontecer. Acima de tudo, pessoal, é muito importante sempre comunicar as suas emoções. Se você é adicto que está vivendo esse processo inicial de recuperação e esse momento, essa data, deixa você mais ansioso, angustiado e de certa forma pode ser um risco para a sua recuperação, comunique as suas emoções. Partilhe com um padrinho de Narcóticos Anônimos. Se você não tem um padrinho, busque dentro de um grupo, de uma sala. Obviamente que o padrinho tem que sempre ser uma pessoa que está há mais tempo limpo, porque ele vai poder passar uma visão de recuperação, te orientar. E para vocês familiares, continue buscando amor exigente, esse envolvimento em grupos de apoio, né, terapias, para que você possa sempre estar entendendo a dinâmica da transformação. Pessoal, acima de tudo, viva esse momento com muita alegria, né, com muito amor no coração. Desejo a todos vocês um excelente Natal, que a esperança seja renovada, né, dentro desse contexto todo. A recuperação é um movimento de recuperar a esperança em vida, e eu posso garantir para vocês que é possível, sempre com os pés no chão, atenção nos gatilhos negativos e tudo aquilo que possa, de certa forma, prejudicar a sua evolução, tá? Não vá pela tradição, né? E sim pela recuperação, que é muito mais importante. Feliz Natal a todos, beijo no coração e até semana que vem.